E na próxima segunda-feira, o presidente da República, Michel Temer, apresenta a sindicalistas e também integrantes da base aliada a proposta do governo para a reforma da Previdência. O assunto, portanto, ganha força aí nas próximas horas e a gente discute o tema aqui também com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, Carlos Alberto Vieira de Gouveia. Presidente, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado Muito obrigado pela atenção. A gente tem informações importantes em relação a esse projeto e algumas indagações, presidente. A aposentadoria de político está em aberto aí nessa reforma do presidente da República, do Executivo, principalmente em função de ser uma medida polêmica, impopular e no momento crítico para o governo, né, em função aí dos acontecimentos políticos. Antes até de entrar nessa questão aí polêmica da aposentadoria de político, eu queria saber do senhor como é que o senhor está analisando esse momento para aprovação ou para discussão da reforma da Previdência no país. Totalmente fora de contexto, né? Nós estamos num momento técnico, jurídico, político, financeiro do Brasil que não daria para discutir uma reforma previdenciária desse tamanho. Então, assim, novamente o governo vai enfiar o pé pelas mãos e vai colocar para discutir num momento inoportuno. Para discutir uma reforma previdenciária, a primeira coisa que tem que ser feito é uma auditoria pública, né? Mostrar para a população a realidade previdenciária nacional, né? E não ficar falando a Previdência é deficitária, porque a Previdência, para nós, ela é superavitária. O que é deficitário hoje no Brasil é a Seguridade Social, que é saúde, assistência e a Previdência. Então tem uma diferença técnica. Então trazer isso à discussão agora, com esse momento turbulento que o Brasil está passando, com tudo isso, vai ser muito complicado. E vamos imaginar que essa reforma seja aprovada. Ela vai ser, na nossa opinião, como jurista, o maior retrocesso na área previdenciária dos últimos 100 anos. Nunca isso aconteceu. Quando o senhor... Dois pontos aí na fala do senhor. O retrocesso, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho. E também, imagino que chama atenção para muita gente, quando o senhor fala que a Previdência não é deficitária. Eu queria que o senhor detalhasse esses dois pontos. A Previdência brasileira ela é superavitária. Por exemplo, ela fechou o ano de 2015 com alguns bilhões de reais de superávit. O que acontece na prática é que quando eu aloco a conta da saúde, a conta da assistência social e a conta das aposentadorias rurais que não são contributivas, ou seja, que a pessoa não paga para receber, a conta previdenciária fica complicada. Mas a conta previdenciária pura, seca, ela é totalmente superavitária. Se você lembrar bem, teve até pronunciamento do próprio governo recentemente falando que a Previdência era superavitária, mas com medo dela no futuro ficar deficitária, a reforma era necessária, né? Então, assim, a fala começa a mudar. Então, a gente está batendo há muitos anos falando a Previdência é superavitária. O que é deficitário é o sistema da Seguridade Social, que é uma outra coisa. E esse sempre vai ser deficitário porque o governo gasta mal, investe mal, e mais, mesmo que fosse deficitário, a gente não pode esquecer um detalhe técnico. Nós estamos falando de uma questão social, e a questão social quer dizer pró-sociedade. E mesmo que eu tenha prejuízo, mas isso é em prol da sociedade. Então isso não é prejuízo, isso é investimento em qualidade de vida. Então, tem uma discussão aí que o governo não está querendo fazer. O mal do Brasil não é a Previdência. A solução do Brasil, na verdade, passa pela Previdência Social. Então, essa é uma discussão que tem que ser levada muito mais sério do que está sendo levada. Outra coisa, discutir isso com um sindicalista, né, eu não vejo que é o mais adequado. Eu acho que ele deveria chamar a Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho que ele deveria chamar a sociedade para uma discussão aberta. Eu acho que impor idade limite, cancelamento de pensão, redução de aposentadoria por invalidez, pente fino em auxílio-doença. Eu acho que toda essa reforma, eu acho ela muito negativa. O povo está sofrendo muito. A gente já sofreu muito com essa questão política aí no geral, e agora esse reflexo volta para a população pagar a conta. Não pode ser justo uma pessoa trabalhar 50 anos para se aposentar. E isso não existe, né? E não dá para fazer comparação do Brasil com nenhum país do mundo, porque a realidade brasileira é a realidade do Brasil. Então, infelizmente, isso não dá para ser feito assim.
Uhum. Bom, entrando um pouquinho aí na parte técnica, já temos informações de que já está certo que os militares das Forças Armadas ficaram fora aí Tá do de alcance fora. das mudanças. É, E agora a grande discussão é a questão dos políticos, né? A aposentadoria dos políticos. Como é que o senhor vê? Há espaço aí para incluir os políticos? ela deve ficar de fora também, mas mesmo que venha, não é algo importante do ponto de vista macro, entendeu? É muito pequeno a questão política do aposentadoria do político em relação ao conceito macro. Eu estou falando aí de aproximadamente 100 milhões de brasileiros que estão em volta da Previdência Social hoje. Então, é muito pequeno essa conjuntura. O que vai complicar é a aposentadoria do servidor público, do executivo, que vai entrar também na reforma. Uhum. E aí, sim, vai ser um complicador, né? Vai acabar com a paridade total, então vai ser um caos. Porque a única coisa que faz você querer ficar no serviço público é algumas vantagens que você tem em relação à iniciativa privada. E essas vantagens, ano a ano, vêm acabando. E o que está acontecendo? Cada vez menos pessoas estão indo para o serviço público. E aí eu estou tendo um sucateamento. Ou seja, você vê hospitais que não tem mais médicos, você vê estados que não tem mais policiais. Por quê? Porque a pessoa não vai mais, ela não entra mais no serviço público. Não é interessante para ela ser servidor público. Então isso é bem preocupante do ponto de vista macro. O que o governo está esquecendo de ver é que esse reflexo que ele está gerando agora vai refletir por muito tempo na população. Então, não pode ser justo um brasileiro. Imagina, se eu começo a trabalhar aos 30 anos e me aposento aos 65, com 35 de tempo de contribuição, ok, que é isso que o governo quer, ok, vou sair com 100%. Agora, essa realidade é de uma parcela muito pequena da população brasileira. A grande monta da parcela brasileira começa a trabalhar aos 11, 12, 14, 16 anos. E essa pessoa vai ter que se aposentar aos 65 anos de idade também. Então ela vai se aposentar como? Pagando 50 anos, 50 e poucos anos de tempo de contribuição, né? Então não é justo essa população mais carente, que já é apenada em trabalhar mais cedo, ser apenada em trabalhar mais tempo para ter a mesma aposentadoria que uma pessoa que entra no mercado de trabalho mais tarde. Então essa reforma acaba beneficiando quem tem mais dinheiro do que quem não tem, entendeu? Então, é bem complicado, está bem complicado a situação. E outra coisa que está acontecendo, ele não está chamando os especialistas para discutir. Por que ele não chama os especialistas em direito previdenciário? Os experts mesmo, não em finanças, não em cálculo financeiro e atuarial, mas os especialistas em direito previdenciário, que conhecem a matéria previdenciária, estudam a matéria previdenciária profundamente, estão no dia a dia com a população, e aí sim poderia ser feita uma reforma dentro do social, dentro da legalidade do social. Uma coisa boa ou menos pior para a população brasileira. Estamos conversando aqui na Rádio Estadão com o Carlos Alberto Vieira de Gouveia, ele que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, discutindo exatamente aí a reforma da Previdência. O senhor falou aí do impacto da questão da aposentadoria dos políticos, que na avaliação aí do senhor é pequena, né? Mas eu imagino que seria bem simbólica, né? Principalmente diante do atual momento que vivemos, não? Mas é isso que você acabou de falar, é simbólico. Uhum. Entendeu? Ele vai falar assim, a gente fez a reforma dos políticos também. Mas quantos políticos tem? Sei lá, uma dezena de milhares. Tá, ok. E quantos da população vão sofrer? Milhões. Tá entendendo? Entendi. Quer dizer, é pífio. Chega até a ser ridículo. Uhum. Né? As Forças Armadas não estão dentro por quê? Qual que é a diferença? Se você chegar para um servidor ou para alguém ligado ao regime geral, né, que é CLT, e perguntar para ele vai falar, não sei por que eu estou sofrendo essa reforma e o militar não está. É tudo igual. No contexto nacional seria tudo igual, é tudo cidadão. De que forma a OAB está acompanhando aí essa discussão e quais os próximos passos aí da OAB em relação ao tema? A OAB São Paulo ainda não se posicionou oficialmente em relação à reforma previdenciária, né? O que a OAB São Paulo vai fazer é uma consulta pública, uma auditoria pública, onde nós vamos debater a partir do próximo ano, janeiro, porque o ano já está encerrando, já estamos aí entrando em dezembro. Em janeiro vamos discutir aí a proposta, mas para a gente discutir a proposta temos que aguardar o governo apresentar. Mas até então a OAB, né,
falando a OAB do Estado de São Paulo. Uhum. A OAB estadual, o Dr. Marcos da Costa ainda não deu a posição da OAB estadual no momento, tá? Então, por enquanto a gente vai fazer essa consultoria pública, essa consulta pública, para ouvir todos os lados da população, do governo e quem tiver a fim de participar, para daí sim poder fazer uma conclusão, que é assim que é feito, né? Não pode ouvir só um lado, não posso ouvir só o Carlos que acha não, ou ouvir só o governo que acha assim. Eu tenho que ouvir todo mundo e daí sim tirar uma conclusão. Então, eu acho que a postura da OAB está perfeita nesse sentido, que é ouvir a sociedade como um todo e aí depois emitir uma opinião que deve ser feita provavelmente pelo presidente da OAB, o Dr. Marcos da Costa. Hoje, por enquanto, a OAB está só acompanhando, está silente. Uhum. E só para encerrar, uma coisa que o senhor destacou e a gente vem batendo aqui muito na Rádio Estadão também, que é a questão aí da necessidade de se discutir, né? Uma peça muito importante aí para todo mundo, né? E que não dá para fazer um puxadinho, né? Como a gente costuma, né? Você falou tudo, é isso aí. O Brasil tinha que ter mais bom senso, sabe? Vamos discutir. Então, usar a mídia, né? Usar os meios midiáticos todos, ouvir a população, se for o caso, fazer um plebiscito. Porque vamos supor que a Previdência esteja quebrada, que não está, mas vamos supor que esteja quebrada. E o brasileiro quer pagar o pato. O político governa para a sociedade. E não a sociedade tem que respeitar o que o político determina. E aqui no Brasil está acontecendo o contrário. Eles imaginam uma coisa e faz. Então não deve ser assim não. Deveria ouvir a sociedade, como você bem frisou. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Estadão do Carlos Alberto Vieira de Gouvêa, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Presidente, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Até a próxima. Um abraço.